Fala, nação tricolor, tamo junto e misturado. Vamos falar da derrota. Fortaleza 1, Palmeiras 2. Após 24 jogos, Fortaleza perde no Castelão pela Série A. Vamos falar isso e um pouquinho mais agora nesse vídeo. Antes de iniciar o vídeo em si, eu quero pedir vocês fortalecer com a gente. Ative o sininho, certo? Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Passe o feedback, é muito importante para o nosso movimento, porque o conteúdo é feito de tricolor para tricolor. Sem mais delongas, vamos lá. Meus amigos, uma hora ia acabar, uma hora ia chegar ao fim, e chegou. Fortaleza volta a perder pela Série A no Castelão, 2-1 para o Palmeiras. Era uma sequência de 24 jogos sem perder. Desde novembro de 2023, o Fortaleza não perdia no Castelão, quando perdeu para o Cruzeiro de 1-0. E tá aí. Uma derrota amarga, uma derrota que fica com um sentimento que poderia ter conseguido algo a mais, muito pela produção do segundo tempo. Mas vamos falar do jogo. Primeiro tempo, o Palmeiras foi até melhor. Se a gente for olhar friamente, teve duas boas chances, inclusive uma com o Davi tirou dentro do gol. O Fortaleza rodava, mas as criações ou as jogadas criativas eram só com o Alanzinho. Pikachu e Mancuso nulo, os alas não apoiavam, não agrediam. O Caleb, novamente, não produz, não cria, não chama responsabilidade, não desenvolve futebol. E aí fica difícil. Então a nossa válvula de escape, nossa única saída de criação era o Alanzinho. E ele tentou. Teve uma jogada que ele deixou o Giai no chão, foi pra dentro dos caras, cruzou a bola, passou perto. Teve outra que ele fez a jogada com o Davidson. Era pra ter mexido um bico na bola, o Davidson vai querer tirar do goleiro e bota pra fora. Mas pelo menos o Fortaleza produziu. Tanto que no jogo, o Fortaleza deu 10 chutes e 4 no gol. Contra o Inter só tinha sido 1 no gol. Aqui no próprio Castelão. Então assim, existe uma luz no final do túnel. Mas é um processo que vai ter que... nós vamos sofrer muito, mas é um processo que vai ser de encaixe, de jogo após jogo, de mais sofrimento. Pra, sei lá, daqui a um mês e meio, que se Deus quiser, a gente não tá numa zona de rebaixamento, esse time enganar. E olha lá, porque tem o Mundial de Clubes que vai parar o futebol brasileiro. E aí o Fortaleza leva um gol besta. O gol que o Fortaleza levou foi um gol besta. Primeiro que o Davis foi uma falta, pelo amor de Deus, totalmente cabaço. O cara bate a falta do Davi Luiz, sei lá o que foi que ele quis fazer ali, passa por todo mundo e o rapaz faz o gol. Livre, leve, solto. A zaga cochilou, dormiu, o Ozaki tava tão bem. E aí volta pro segundo tempo. O Fortaleza tenta voltar com a marcação mais alta no segundo tempo. E aí deu terreno pro Palmeiras. E era o que o Palmeiras queria. No primeiro contra-ataque o Palmeiras conseguiu acertar. Comando a mão do Davi Luiz, rodou de um lado, tirou do outro. Deu um tapa no canto do João Ricardo. O João Ricardo nunca pegava aquela bola. Do rasteiro Palmeiras. Ali eu falei comigo mesmo. Pronto, fudeu, perdemos o jogo e não dá pra buscar. Mas o Voivoda começa a fazer as mudanças. Né? Tirou o Caleb, colocou o Prior, graças a Deus. Né? Colocou o Lucero para jogar com 3 atacantes. Colocou o Tinga. E o time começou a crescer. O Prior começou a dar um ritmo diferente no jogo, uma dinâmica diferente que o Fortaleza não tinha. Alguém para fazer o passe, alguém para rodar o meio campo, alguém para tocar e passar direto, alguém para fazer 1-2. Alguém para ver o jogo. Gostei muito da entrada do Prior. E aí o Alanzinho, que estava caindo só para a ponta, ele também começou a flutuar. Porque ele ficou com os 2 centroavantes. E aí numa jogada, o Alanzinho pega na ponta, cruza, o Davidson faz um gol. E o Castelão ferve, mesmo com o público baixo, 23 mil. O Castelão ferveu. O Voivoda colocou o Kevin no lugar do Alanzinho. O Alanzinho já estava cansado para dar outro gás. E o Kevin também entra bem. Chama a responsabilidade, faz 2, 3 jogadas ali no individual. E o Fortaleza começa a pressionar o Palmeiras e começa a ter um volume de jogo. Eu tô falando contra o Palmeiras, um dos maiores times do Brasil. E aí tem um pênalti. Lance bem complicado, mas eu acho que eu até marcaria mais a cotovelada do que a mão. O cara foi de cotovelo na cara do Davidson. Marca o pênalti. E assim, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. O cobrador oficial é o Lucero. Se ele tá em campo, ele bate. Só que aí não se brinca com fase.
Ali, se o Luceiro fosse bater, ele era pra fechar os olhos, meter um bicudo no meio do gol e sair pro abraço. Aí bater colocado contra um goleiro como o Everton. Aí, filho, perdeu. A gente ali a gente ia sair. Ali, esse empate poderia ser um empate até da virada de chave, porque por todo o contexto do jogo. Tava perdendo 2-0, foi buscar o empate contra um dos melhores times do Brasil, contra o time favorito para ganhar o brasileiro, favorito para ganhar a Libertadores. E o Fortaleza respirou e foi atrás e jogou com garra para buscar o resultado. Mas aí o Luceiro perde o pênalti, essa lenda fica negativa. Após o pênalti já teve mais uma chance, mas perdemos o jogo. Existe uma luz no final do túnel? Existe. Existe. Agora a gente tem que ter muita paciência e aguentar isso. Mas o principal é o quê? Que esses meninos que entraram ontem, eles têm que ter minutagem. Principalmente o Prior. Principalmente o Prior, porque o Fortaleza é carente de um meio campista. O Fortaleza é carente, isso é latente, isso é nítido. O Fortaleza precisa de um cara do meio campo. E esse cara tá dentro do grupo. Como vou deixar a solução para a zaga no Mancha, a solução do meu campo tá aí. Chama-se Lucas Prior. Tá aí. Não esconda o menino, botem o menino para jogar. Voivoda, botem o menino para jogar. Voivoda, bote o menino para jogar. Novamente, bote o menino para jogar. Ontem deu outra dinâmica e não sentiu um jogo grande. O que, é que vocês acham de tudo isso? Comenta aí, compartilha com os amigos. Ó. Tamo junto, nação. Valeu!